Olá, boa noite. A paz seja convosco. Meu nome é Michel Vinagre. Sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Passando aqui para dar um beijo no coração de cada um, pedir desculpa, né? Domingo eu não gravei o vídeo sobre as parábolas de Jesus, mas mesmo atrasado eu vou dar continuidade ao estudo, né? Tudo que fazemos para Deus tem que ser da melhor maneira possível. Eu peço perdão a cada um aí, cada membro da nossa igreja, cada pessoa que participa, né, do canal, ainda que sejam poucos, né? Temos que fazer o melhor para Deus. Irmãos, nós vamos falar sobre a parábola da candeia, que se encontra em Lucas 8, 16 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque o que tiver, se lhe irá dar, e o não tiver, até aquilo que julga ter-lhe será tirado. Bendito Deus, eterno Pai, fala conosco através da Tua palavra, meu santo Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, uma reflexão breve, mas não superficial, né? Jesus, ele está ali, depois de ter acalmado a tempestade. E aí ele se dirige e ele coloca assim, ó, então, no versículo 16, ele vai falar, ninguém depois de acender uma candeia a cobre, né? Candeia seria a mesma hoje, tem até uma analogia, né? Que a lamparina, uma luz precária, né? Uma iluminação a qual nós a colocamos, porque hoje em dia tem que fazer essas observações, tudo é elétrico, né? Você acende a luz, está ali. Mas ele está chamando a lume e a gente tem que ver essas características. Por quê? Como era uma luz, né, que tinha, eu não sei dizer se tinha querosene na época, né, mas algum tipo de óleo que alimentava essa luz, ela não poderia, ele fala sobre duas coisas, né, estar num vaso ou debaixo de uma cama. Ou seja, se ela tivesse num vaso, ela iria apagar e ninguém veria, e o ambiente ficaria. E se ela tivesse embaixo de uma cama, além de não ver, haveria um risco de incêndio. Meu irmão, a pior coisa que possa existir é o nosso potencial no lugar errado. Como nós vemos, às vezes, pessoas com potencial tão grande, mas com o mesmo potencial que ela tem um senso de autodestruição. Pessoas que você olha e fala assim, meu Deus, se eu tivesse 1% desta oportunidade, eu faria tantas coisas, e por que essa pessoa tem? A vida, ela não tem lógica, né? Se nós não olharmos a vida com a bondade, a ternura e o temor de Deus, nós nos tornamos murmuradores. Porque 90% ou até mais das mulheres que são estéreis, né? São pessoas boas, trabalhadoras, que querem dar um filho com amor, enquanto tem pessoas que podem ter filho, né? Com a facilidade, tem 10, 15 filhos, não no demérito de ter muitos filhos. Eu conheço muitas pessoas que têm muitos filhos, mas cuida. Mas uns guarda, joga jogada, a criança até morre, ou cresce num ambiente inóspito, né? Você entende? Porque às vezes uma pessoa tão inteligente, não tem saúde, a vida não tem esse encaixe, né? Nós não temos essas respostas. Mas uma coisa é que quando há algo de errado, muitas das vezes ela não é necessariamente errado. Ela pode ser a coisa certa colocando no lugar errado. Então, se você hoje pegar um motor de uma Ferrari, ele não vai rodar no Fusca. Eu sei que você pode falar, não, mas se fizer as adaptações. Mas eu falo sem adaptação. Vai desde questões mecânicas até mesmo espaço. Eu não sei qual é o maior, qual é o menor. Então, na vida, você tem que saber o seu lugar. Sabe, Deus, ele fala sobre a luz do Evangelho. A luz do Evangelho, ela tem que estar no lugar.
A Bíblia diz que não nascemos pérolas aos porcos, né? Ou seja, nós não podemos jogar o que é sagrado numa roda de escarnecedores, num ambiente que não é adequado. Quantas pessoas, às vezes, com uma bondade, uma ternura muito grande, querem, né, falar de Deus, mas não sabem o momento certo, o momento exato. E para isso nós temos que fazer uma coisa, pedir sabedoria a Deus. Nós, não é o fato de você ser estudado, eu sou teólogo, tenho anos à frente do ministério, mas a cada momento Deus ele nos dá sabedoria. O servo do Senhor, a serva do Senhor, tem que ter uma dependência total do Espírito Santo de Deus, porque não é o nosso eu, os nossos cartões credenciais que vão outorgar, né, em hipótese alguma, esse tipo de, como eu posso falar, esse tipo de coisa, né, de credencial. É o Senhor. É óbvio que é muito bom ter preparo, né? Poxa, é interessante. Participe dos cursos de capacitação da sua igreja, faça seminário, faça escola dominical. E se aprover a Deus, tem um chamado maior, faça o seminário, tenha temor das coisas de Deus. Então, é através do conhecimento, mas não estribe, não coloque o seu alicerce, a sua fé, sobre única e exclusivamente por você ter conhecimento. Então, é uma parábola simples, né? Até porque é óbvia, né? E o conceito de óbvio, muitas das vezes, está na Bíblia Sagrada. Existem coisas profundas, coisas que são de difícil interpretação, mas muitas das coisas passam pelo campo do óbvio, né? Do crivo da racionalidade. Então, quando ele fala isso, olha, ninguém acende uma candeia e coloca no vaso. Elas têm que estar onde? No candeeiro, no velador. Ou seja, ela tem que estar no lugar certo. Então, o lugar certo é algo que eu quero chamar a atenção, a palavra-chave. Qual é o seu lugar certo? O seu lugar certo, amado irmão, é nos pés do Senhor, é dentro da igreja. Por mais que haja todo um discurso de desconstrução e pegue-se palavras expostas, né? Ah, Deus não habita em templo construído por homem, eu sou o templo do Espírito. Mas há necessidade do lugar, o lugar que se fala, o lugar que se prega, o lugar que se ora. A igreja é um instrumento de bênção. Eu nunca vi o contrário também, ninguém construir nada não indo para a igreja. Ou ela esfria, ou ela vai ficar muito espiritualizada sem conhecimento, e aí torna-se aquelas pessoas, né, que por falta de sabedoria pecam, ela vira extremamente técnica e foge do Espírito Santo de Deus. Deus ele tem um lugar para cada um. E o nosso lugar de brilhar é com a luz do Senhor. O nosso lugar de estar é dentro do centro da vontade de Deus. As pessoas têm que olhar esse brilho, as pessoas têm que olhar esta luz e reconhecer que nós somos simplesmente o vaso, o instrumento. Paulo vai falar que nós temos um tesouro de ouro em vasos de barro para que ninguém se glorie. Então, quando as pessoas olhem, elas vejam, a luz é Cristo, mas o velador que ele está sendo usado sou eu. E esta luz que é Cristo não pode estar embaixo de uma cama e nem pode estar, sabe, enrolado num colchão. Porque ela vai causar curto-circuito, ela não vai dar finalidade a si mesma. A grande questão não é o que Deus pode fazer por você, porque Ele pode fazer tudo. É como você pode potencializar a presença de Deus na sua vida. Então reflita sobre isso, uma parábola simples, né? E ele dá outra demonstração, né? Foge até da linha apologética, porque está falando, depois ele vai falando, ó, não há nada oculto que não haja de manifestar-se. Ou seja, em relação à luz. Ou seja, essa luz é Cristo, que ela está ali embaixo. Se você botar ali, vai morrer? Não. A obra de Deus não precisa de homem. Há de se revelar todas as coisas. Por isso, meu irmão, nós, quando de alguma forma estamos fazendo algo que pensamos que enganamos a Deus, enganamos a nós mesmos. Todas as coisas vão se manifestar. O tempo e a glória de Deus irá revelar, ainda que seja no juízo, mas Deus irá trazer à tona cada um. Não adianta ser quem você não é, não adianta querer ter uma impressão de quem você não é. Mas eu dou o caminho das pedras.
esteja sempre submisso, sempre reconhecendo a sua limitação, sempre pedindo a Deus que lhe dê capacitação para ser uma pessoa melhor. Que o Espírito de Deus converse melhor o seu coração, que o Senhor venha falar isso. Ele vai falar, né? Não há nada oculto que não venha se manifestar. Ele vai falar, vede, pois como ouvis, porque o que tiver que ser lhe dado também pode ser tirado. Então, irmão, temor de Deus. Coloque o que Deus está te dando, os seus dons, a sua capacitação, não para orgulho, rompimento ou escândalo do Evangelho, porque é a glória de Deus. E veja, todas as coisas há de ser revelado, e não tem nada que possa ser, se foi dado, que não possa ser arrancado. Eu sei que isso, né, eu sou muito detalhoso na questão, os dons das chamadas, eles são irrevogáveis. Sim, o que Deus deu, ele não toma. Mas é no sentido de, uma vez paralisada, a obra vai ser tocada. E a pior coisa que existe é o homem esvaziado de Deus. Davi, ele fala sobre a perda da alegria da salvação. Não seja esvaziado da presença do Senhor. Que Deus fale melhor o teu coração, em nome de Jesus. Bendito Deus, guarda cada vida que está ouvindo essa palavra. Visita, Senhor, com bondade e ternura, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, ricamente, em nome de Jesus.